E aí, pessoal? Tudo pronto para mais um mergulho profundo com a gente. Preparados. Hoje a gente vai desvendar as 6 lições de um cara que entendia tudo de economia. Ludwig von Mises. É isso aí, Mises, um economista super renomado. E o mais legal é que ele conseguia explicar umas ideias bem complexas de um jeito que qualquer um entendia, sabe? Sem economista. Tipo, papo de bar, mas falando de economia. E é exatamente essa a nossa missão hoje. Desmistificar as ideias do Mises. Traduzir tudo pro bom e velho português. Isso, com É. exemplos que a gente usa no dia a dia. Porque, vamos combinar, a economia não precisa ser um bicho de 7 cabeças, né? Concordo totalmente. E já na primeira lição, ele vai direto ao ponto. Sem rodeios. É. Mises vai na raiz do sistema que ele tanto defendia, o capitalismo. Sim. Pode parecer polêmico para alguns, mas ele argumenta que o capitalismo é o sistema que mais beneficia as massas. Pois é. E ele não tá falando da boca pra fora, não. Não. Ele mostra como a livre concorrência, a busca pelo lucro, tudo isso guiado pelas nossas escolhas como consumidores. Leva a inovação, a produção em massa e adivinha só, queda dos preços. É. Mais gente tendo acesso a produtos e serviços. Com mais qualidade? Exatamente. E ele usa um exemplo histórico para ilustrar esse ponto. É. A aristocracia feudal criticava o capitalismo, Interessante. mas, ironicamente, era o sistema que estava elevando o padrão de vida dos trabalhadores com melhores salários e oportunidades. Tipo, o feitiço virando contra o feiticeiro. E sabe outra coisa que o Mises desmonta? O quê? Aquela ideia de que os empresários exploram os trabalhadores. Ah, entendi. No fim das contas, quem paga os salários é o consumidor. Verdade. A gente não gosta de um produto, o empresário tem que se adaptar, inovar, ou simplesmente Vai à falência. falência. Quem manda no capitalismo somos nós, os consumidores. A democracia econômica, né? É. E essa dinâmica, impulsionada pelo consumidor, leva à acumulação de capital. Ou seja, mais investimento, mais produtividade, Mais empregos. mais empregos e, no final, um padrão de vida melhor para todo mundo. É isso aí. Você lembra da história do Henry Ford? Ah, sim. Ele pagava salários acima da média na época, e não era por pura bondade. Ele precisava atrair os melhores trabalhadores. Faz sentido. E essa competição por mão de obra qualificada acaba beneficiando todos os trabalhadores, elevando o nível salarial como um todo. Interessante. Isso detona, por exemplo, a tal lei de ferro dos salários do Marx, que dizia que a gente ia ficar sempre estagnado no salário mínimo para sobreviver. É? Mas o Mises, com dados e exemplos, mostra que essa lei não se sustenta. Afinal, o aumento dos salários reais leva ao crescimento da população, mais importante, a melhoria do padrão de vida. E ele compara os UAE e a Índia, mostrando como a disponibilidade de capital é fundamental para o desenvolvimento de uma nação. É. E olha que interessante, o Mises não atribui essa prosperidade à sorte ou ao acaso. Não mesmo. Ele usa o exemplo do milagre econômico alemão após a Segunda Guerra Mundial. Verdade. Mostrando que não foi mágica. Foi a aplicação dos princípios da economia de livre mercado que fez a Alemanha se reerguer das cinzas. Exatamente. E sabe o que é mais legal? Ele conecta a liberdade econômica às liberdades individuais, mostrando que uma coisa não existe sem a outra. É. Ele defende que, sem liberdade para empreender, para escolher nosso trabalho e consumir o que a gente quiser, as liberdades de expressão, de imprensa, de religião, tudo isso fica frágil e fácil de ser controlado pelo Estado. É como um efeito dominó, né? Uma coisa leva a outra. Total. E ele usa exemplos bem poderosos para ilustrar isso, como o da liberdade de imprensa. Imagina, de que adianta ter liberdade de imprensa se o governo controla as máquinas impressoras. É liberdade só na teoria, né? O mesmo vale para a escolha da profissão. Se o Estado decide onde cada um deve trabalhar. Adeus liberdade individual. E o Mises não é ingênuo. Ele sabe que a liberdade, mesmo no sistema capitalista, tem seus limites. As pessoas podem fazer escolhas erradas, mas, para ele, a liberdade de errar é parte fundamental da liberdade individual. É verdade. Em vez de um Estado paternalista controlando tudo, ele prefere a liberdade de crítica e debate. A gente pode discordar do modo de vida dos outros, mas a gente deve tentar convencê-los com argumentos, não com a força. Lembra aquela frase icônica do Mises? No sistema capitalista, os chefes, em última instância, são os consumidores. Ele inverte a lógica de que os empresários são os donos do sistema. Mostrando que, na verdade, somos nós, os consumidores, que ditamos as regras do jogo com nossas escolhas. A gente vota com o nosso dinheiro todo dia, escolhendo quais empresas e produtos vão prosperar ou não. Exato. E aí, na segunda lição, o Mises coloca o dedo na ferida do socialismo, Aí o bicho pega. argumentando que planejar uma economia centralmente é como tentar remar contra a maré.
simplesmente não funciona. E que, sem o sistema de preços que a gente tem no livre mercado, Os planejadores socialistas ficam perdidos. sem saber o custo real dos produtos e serviços, É como dirigir no escuro, sem farol. só na base do chute. E o resultado? Decisões erradas, desperdício. No final. A velha conhecida, A escassez. a escassez, batendo na nossa porta. E ele faz uma comparação interessante do planejamento socialista com o exército, É. onde o indivíduo não tem liberdade de escolha, só obedece a ordens. E o pior, nesse sistema, o sucesso ou fracasso dependem da sabedoria de quem está no topo, ignorando completamente o conhecimento e os talentos que estão espalhados pela sociedade. É uma visão bem limitada. E ele usa uns exemplos históricos para mostrar como essa centralização do poder pode ser desastrosa. Napoleão, por exemplo, não enxergou o potencial dos barcos a vapor para invadir a Inglaterra. E o Estado-Maior alemão subestimou a importância da aviação na Primeira Guerra Mundial. Tudo por falta de uma visão mais ampla, mais descentralizada. Já no sistema capitalista, a busca pelo lucro e a descentralização motivam a inovação constante e a descoberta de novas soluções. E ele usa a experiência soviética para mostrar que o socialismo não se sustenta. Ele argumenta que não dá para fazer experimentos científicos com seres humanos, já que as condições nunca se repetem da mesma forma. Faz sentido. E ele compara o ritmo de desenvolvimento tecnológico no ZUE e na Rússia Soviética. A diferença é gritante. O capitalismo, com sua liberdade individual e incentivo à inovação, disparou na frente, gerando mais prosperidade e avanços tecnológicos. E tem mais. O Mises desmascara a falácia de que o socialismo é mais justo porque elimina a exploração dos trabalhadores, mostrando que, na verdade, a planificação central leva à exploração de todos pelo Estado, que controla tudo e decide como os recursos serão distribuídos. E mesmo em países com economias mistas, onde o governo controla algumas empresas, tipo Correios ou Ferrovias. Sim. O Mises argumenta que essas empresas ainda estão, de certa forma, sujeitas à lógica do mercado, competindo com empresas privadas por funcionários, insumos e clientes. E, na maioria das vezes, essas empresas estatais operam no vermelho, né? Sinal de que a gestão estatal nem sempre é a solução. Com certeza. Aí, na terceira lição, o Mises se debruça sobre o intervencionismo, mostrando como a interferência do governo no livre mercado, mesmo com boas intenções, pode acabar gerando um efeito contrário. Ele foca bastante no controle de preços, uma das formas mais comuns de intervenção. E para ilustrar, ele usa exemplos históricos, como o do imperador romano Diocleciano, Nossa. que tentou tabelar preços no Império Romano. Caramba. E a Revolução Francesa também tentou controlar os preços. Adivinha o resultado? É ruim, né? Fracasso tal. E por quê? É a pergunta que não quer calar. Mises explica que o controle de preços gera escassez. Afinal, se o preço é artificialmente baixo, as empresas produzem menos e os consumidores compram mais. O que leva a filas, racionamento e, no final, todo mundo insatisfeito. É a receita para o caos. E ele usa o exemplo do controle do preço do leite, para mostrar que, em vez de tornar o leite mais acessível aos pobres, a medida acaba gerando o efeito contrário. Falta leite para todo mundo. E aí começa o racionamento, um caos. Parece que a gente nunca aprende com a história, né? E o pior é que, quando o controle de preços fracassa, em vez de admitir o erro, o governo tende a intervir ainda mais, controlando o preço de insumos, salários, a economia inteira. É o caminho sem volta para o socialismo. Aí tá. E o Mises detona a ideia de que existe um meio termo entre capitalismo e socialismo. Um sistema mágico que combine as vantagens dos dois. Não existe essa fórmula mágica. Não existe. Para ele, o intervencionismo é como um castelo de cartas. Instável e fadado a ruir. Cada intervenção gera novos problemas. Que exigem novas intervenções. Criando um ciclo vicioso. Que só termina com controle total da economia pelo Estado. É um beco sem saída. E ele critica a mentalidade de que o governo tem que fazer alguma coisa para resolver qualquer problema, como se o governo fosse um super-herói. Essa visão ignora a capacidade dos indivíduos e do livre mercado de encontrarem soluções de forma mais eficiente e descentralizada. E aí a gente volta naquele exemplo clássico do controle de aluguéis. O Mises mostra como essa medida, em vez de tornar a moradia mais acessível, acaba piorando a situação. faltam imóveis para alugar, os existentes se deterioram. E surge um mercado negro paralelo. Ou seja,
o problema se agrava. Exatamente. E ele não tá falando isso por birra, não, viu? Não. Ele critica a ideia de que o governo é mais sábio que os indivíduos Uhum. e que pode controlar a complexidade da economia. Para ele, a liberdade individual e a competição no livre mercado são as melhores formas de gerar prosperidade e solucionar problemas. Incrível como o Mises lá atrás já alertava para esse perigo do intervencionismo e da mentalidade de que o governo é a solução para tudo. Parece que ele estava prevendo o futuro, né? Total. É. As ideias dele continuam super relevantes para a gente entender os desafios de hoje, como a inflação, o protecionismo e a crescente intervenção do Estado na economia. A gente precisa se ligar nesses sinais. Com certeza. As ideias do Mises sobre capitalismo, socialismo e intervencionismo dão o que falar até hoje. E na quarta lição, ele mergulha num tema que, vamos combinar, nunca sai de moda, a inflação. E já aviso, preparem-se para algumas verdades desconfortáveis. O Mises não alivia, não. Ele coloca a inflação como uma decisão política, uma escolha deliberada dos governos. E não como um fenômeno natural ou inevitável, sabe? A culpa não é da chuva nem do sol, é do governo. Exatamente. Ele desmonta aquela ideia de que a inflação é culpa do aumento dos preços, mostrando que a raiz do problema é o aumento da quantidade de dinheiro em circulação. E, convenhamos, nos tempos modernos, imprimir dinheiro é mais fácil do que nunca para os governos. É verdade. Lembro de ter lido em algum lugar que, no Z-Way, imprimir uma nota de $1.000 custa a mesma coisa que imprimir uma de $1. A diferença está só na tinta que se usa no papel. Pois é. E aí, qual o caminho mais fácil para um governo financiar seus gastos? É a pergunta que não quer calar. Aumentar impostos e enfrentar a fúria dos contribuintes ou simplesmente ligar a maquininha de imprimir dinheiro. A segunda opção parece bem tentadora, né? Menos dor de cabeça a curto prazo. Exato. Mises argumenta que muitos governos preferem a inflação à tributação porque é uma forma mais sutil de encher os cofres públicos. Entendi. Só que, como ele alerta, essa maquiagem nas contas públicas tem um preço alto a ser pago lá na frente. E quem paga esse preço no final das contas? Aí é que tá. O Mises escreve com maestria como a inflação afeta diferentes grupos da sociedade de maneira desigual. Ele mostra como os primeiros a receber o dinheiro novo, tipo as indústrias de armamentos em tempos de guerra, surfando na onda da inflação. Enquanto isso, outros grupos, como professores e aposentados que dependem de rendas fixas, vêm seu poder de compra derreter como picolé no sol. É como se a inflação fosse um jogo de cartas marcadas, onde alguns jogadores já começam com um super trunfo na manga. Perfeito. Ele usa até um exemplo bem divertido. O dono de um restaurante que lucra com a inflação porque os trabalhadores da fábrica de munições, com seus salários inflacionados, passam a frequentar seu estabelecimento com mais frequência. Faz sentido. Com mais dinheiro no bolso, o pessoal gasta mais, pelo menos por um tempo. Só que essa farra tem um limite. Mises argumenta que a inflação, além de injusta, é insustentável a longo prazo, porque leva à desvalorização da moeda e à perda do poder de compra. Em casos extremos, pode até causar o colapso do sistema monetário, né? A hiperinflação na Alemanha, depois da Primeira Guerra Mundial. Lembro de ter visto fotos de pessoas carregando carrinhos de mão cheios de dinheiro para comprar pão. Era dinheiro demais em circulação e ele falia cada vez menos. Exatamente. E aí, qual a solução que o Mises propõe para conter esse monstro chamado inflação? Boa pergunta. Ele defende o padrão ouro como uma forma de amarrar as mãos dos governos, impedindo que eles imprimam dinheiro sem limites. Seria como um cinto de segurança para a economia, né? Exatamente. Com o padrão ouro, a quantidade de dinheiro em circulação é limitada pela quantidade de ouro disponível. É uma forma de garantir a estabilidade da moeda e proteger a sociedade dos impulsos gastadores dos governos. Isso dava pra brincadeira, hein? Chega de farra com dinheiro público. E ele vai além, criticando a crença de que os governos têm recursos ilimitados. Para Mises, todo gasto governamental tem um custo. Seja ele financiado por impostos, por dívida, ou pela inflação, que, como já vimos, é um imposto disfarçado. Ou seja, não existe almoço grátis, alguém sempre paga a conta no final. Exato. E para o Mises, a solução para a inflação é simples, mas exige disciplina. Qual seria? Parar de imprimir dinheiro e equilibrar o orçamento do governo. Parece simples, né? Mas exige uma mudança profunda na mentalidade dos políticos e da própria sociedade. É como um alcoólatra que precisa admitir que tem um problema para poder buscar ajuda, né? No caso da inflação, o primeiro passo é reconhecer que imprimir dinheiro sem parar não é a solução, e sim parte do problema. Perfeito. E aí, na quinta lição, o Mises muda um pouco o foco da conversa e aborda o investimento externo, mostrando como o capital estrangeiro
é fundamental para o desenvolvimento dos países mais pobres. E aí ele quebra mais um tabu, né? Afinal, muita gente vê o capital estrangeiro como uma forma de exploração mais. Mas o Mises argumenta que ele traz uma série de benefícios, como a criação de empregos, transferência de tecnologia e, claro, melhoria no padrão de vida da população. É como se o capital estrangeiro fosse um fertilizante para a economia dos países em desenvolvimento, ajudando-os a crescer mais rápido e de forma mais sustentável. Perfeito. Mises destaca como o investimento externo permite que os países mais pobres pulem etapas no processo de desenvolvimento, Interessante. adotando tecnologias modernas sem ter que passar por todas as fases que os países ricos já percorreram. Seria como pegar um atalho no caminho para o progresso, né? Exato. E ele usa a Argentina como exemplo. Um país que, no passado, se beneficiou enormemente do capital estrangeiro para construir sua infraestrutura e desenvolver sua economia. Mas, infelizmente, a Argentina também é um exemplo de como a instabilidade política e econômica pode espantar o capital estrangeiro, né? Verdade. E Mises critica a hostilidade de alguns países ao capital estrangeiro, mostrando como essa postura protecionista acaba prejudicando o próprio desenvolvimento, limitando o acesso a recursos e tecnologias. É como se o país se fechasse para o mundo, perdendo oportunidades de crescer e prosperar. Exatamente. Ele usa o exemplo da Índia, que, após a independência, adotou políticas bem hostis ao capital estrangeiro, o que acabou limitando seu crescimento econômico por um bom tempo. E qual o segredo para atrair esse capital estrangeiro tão importante para o desenvolvimento? Mises defende que, para os países menos desenvolvidos alcançarem o padrão de vida dos países ricos, é fundamental criar um ambiente favorável ao investimento, tanto interno quanto externo. Certo. E um dos pilares desse ambiente é a estabilidade monetária, ou seja, o controle da inflação. Ou seja, sem controle da inflação não tem investimento e sem investimento não tem crescimento. É uma corrente, né? Exatamente. E Mises também critica o protecionismo, mostrando como as tarifas e barreiras comerciais, em vez de proteger a indústria nacional, Sim. acabam encarecendo os produtos, reduzindo a concorrência e prejudicando os consumidores. É aquela história do abraço de urso, né? Em vez de ajudar, acaba sufocando. Exatamente. Mises defende o livre comércio como um motor de crescimento econômico para todos os países envolvidos. Ele argumenta que, com o livre comércio, todos ganham. E os consumidores têm acesso a produtos mais baratos e de melhor qualidade, as empresas se tornam mais eficientes e competitivas. E a economia como um todo se beneficia da especialização e da inovação. É como se o livre comércio fosse um jogo em que todos podem sair ganhando, desde que as regras sejam justas e transparentes. Exatamente. Mises também critica o sindicalismo, mostrando como a pressão dos sindicatos por salários acima da média pode levar ao desemprego, à redução da produção e, consequentemente, à queda do padrão de vida. Ele defende a liberdade de negociação entre empregadores e trabalhadores, sem a interferência de sindicatos ou do governo, como a melhor forma de garantir o pleno emprego e salários justos. Ou seja, para Mises, o mercado, quando funciona livremente, é capaz de encontrar o ponto de equilíbrio entre as demandas dos trabalhadores e as necessidades das empresas. Exatamente. Ele reconhece as diferenças de renda e desenvolvimento entre os países, mas argumenta que a solução para reduzir essas desigualdades não é o protecionismo, o intervencionismo ou a luta de classes, mas sim a livre circulação de capital, ideias e, claro, pessoas. Para Mises, um mundo globalizado, com livre mercado e liberdade individual, é a melhor receita para gerar prosperidade e reduzir as desigualdades. Exatamente. E na próxima parte, vamos mergulhar na sexta e última lição de Mises, que explora a fascinante e complexa relação entre política e ideias. Até lá. E chegamos à última lição do Mises. E aqui ele se aventura por um terreno, que vamos combinar. É um campo minado a relação entre política e ideias. É verdade, uma área complexa, sem dúvida. E essa parte é fundamental, porque ele mostra como as ideias, sejam elas boas ou ruins, moldam as políticas públicas e, consequentemente, O destino das nações. tipo, a gente colhe o que planta. Exatamente. Para Mises, o declínio das liberdades individuais, a ascensão do intervencionismo, a deterioração das instituições democráticas, tudo isso é consequência direta de uma mudança profunda nas ideias dominantes na sociedade. Ele traça um paralelo interessante entre o otimismo, o iluminismo, que pregava a razão, a liberdade e o progresso, Sim. e o pessimismo que tomou conta do século XX com a ascensão do socialismo, do intervencionismo e das guerras ideológicas. Parece que a humanidade deu uns passos para trás. O Mises argumenta que os fundadores do liberalismo clássico tinham uma visão de mundo baseada na ideia de que todos os cidadãos, por mais diferentes que fossem, compartilhavam o objetivo de promover o bem-estar da nação. Faziam parte do mesmo time, buscando
bem comum. Exatamente. Só que essa visão foi, aos poucos, substituída pela ideia de que o Estado deve intervir na economia para favorecer grupos específicos, Aí complicou. criando uma luta constante por privilégios e distorcendo o sistema político. E aí a gente entra na era dos lobbies, dos grupos de pressão, cada um puxando a sardinha para o seu lado. Yes, sir. Mises critica a proliferação desses grupos que usam o Estado em benefício próprio, em detrimento do interesse geral. Ele usa o exemplo do lobby da prata no Zeeway, que por décadas conseguiu que o governo comprasse prata a preços acima do mercado, beneficiando um pequeno grupo de produtores à custa dos contribuintes. É o famoso, quem tem padrinho não morre pagão. Esse aí, outro exemplo que ele cita é o lobby agrícola, que, apesar de representar uma parcela pequena da população, Sim. consegue influenciar políticas que levam o preço dos alimentos, prejudicando os consumidores. Ou seja, no final, quem paga a conta é sempre o consumidor. Exatamente. E Mises mostra como essa busca por privilégios leva a um Estado inchado, com gastos públicos cada vez maiores. E uma inflação difícil de controlar. Um ciclo vicioso que parece não ter fim. É verdade. E ele alerta para o perigo da democracia de grupos de pressão, onde o poder político é exercido não pelo povo, mas por grupos organizados que querem usar o Estado como trampolim para seus interesses. Em vez de servir ao povo, o Estado acaba servindo a interesses particulares. E aí a democracia sai perdendo. Com certeza. Para Mises, essa distorção do sistema democrático leva à ineficiência, à corrupção e, claro, à perda da liberdade individual. Ele compara a situação com o declínio do Império Romano, que foi corroído por dentro pelo intervencionismo, pela inflação e pela luta entre grupos por privilégios. Parece que a história gosta de se repetir, né? Pois é, e ele destaca como essas mesmas forças estão em ação no mundo moderno, ameaçando a liberdade, a prosperidade e a própria civilização. Um cenário meio apocalíptico, hein? Mas calma, nem tudo tá perdido. Apesar do tom crítico, o Mises não joga a toalha, não. Não. Ele acredita que a solução para os males da política moderna está na mudança das ideias. No combate às doutrinas equivocadas que levaram à ascensão do intervencionismo, do socialismo, da inflação. Seria como desintoxicar a mente. Exatamente. Mises defende a educação, a difusão das ideias liberais clássicas, a defesa da liberdade individual e do livre mercado como pilares de uma sociedade próspera e justa. Ele faz um chamado para que intelectuais, professores, jornalistas e todos os cidadãos se engajem nessa batalha de ideias, mostrando que a liberdade e a prosperidade não são presentes, mas conquistas que exigem constante vigilância e defesa. Ou seja, não dá para ficar de braços cruzados esperando que as coisas resolvam sozinhas. É preciso regaçar as mangas e lutar pelas ideias que a gente acredita. Exatamente. E aí, o que você achou dessa imersão nas 6 lições de Mises? Deu para perceber a genialidade, a profundidade e a atualidade do pensamento dele, né? Sem dúvida. O Mises nos deixou um legado incrível, um conjunto de ideias que nos ajudam a entender os desafios do mundo moderno e a buscar soluções para os problemas da política, da economia e da sociedade. É isso aí. Mises nos lembra que a liberdade individual, o livre mercado e a responsabilidade fiscal são princípios atemporais, essenciais para construir uma sociedade mais próspera, justa e livre. É como um manual de instruções para a gente construir um futuro melhor. Exatamente. E ele nos convida a refletir sobre as ideias que moldam o mundo, a questionar os dogmas, a buscar conhecimento e a defender os princípios que acreditamos serem justos e verdadeiros. Ufa, quanta coisa! Espero que essa jornada pelas ideias do Mises tenha inspirado você a se aprofundar nesse universo da economia e da liberdade. E que te motive a ser um cidadão mais consciente, engajado e preparado para os desafios do mundo. E por hoje é só, pessoal. A gente se encontra no próximo mergulho profundo, com mais ideias inspiradoras e instigantes para te ajudar a navegar pelas complexidades do mundo. Até a próxima!